Fala, meus guerreiros! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao mundo de muitas possibilidades da inteligência artificial. Se você não me conhece ainda, deixe-me me apresentar. Me chamo Roger Sampaio, sou cientista de dados e eu irei conduzir você a essa jornada incrível da inteligência artificial. Vamos prosseguir com o curso Dominando Python para que você realmente fique fera nessa tecnologia e construa, quem saiba, suas próprias aplicações. Vamos, que temos muito assunto para tratar nessa aula. Aperte o cinto porque vamos nos divertir, vamos decolar. Roda o BT, produção! Nessa aula, nós iremos corrigir os exercícios da última aula, ou seja, sobre funções. Cabe lembrar que programação é prática. Você precisa praticar. Não adianta você assistir, por exemplo, 60 horas de um curso em vídeo de como programar se você literalmente não sentar a bunda na cadeira e tentar resolver os problemas e programar. Você precisa programar. É uma habilidade que precisa ser desenvolvida, não é trivial, por isso que você precisa realmente praticar. Assim como andar de bicicleta, por exemplo. Não adianta eu falar para você como funciona se você literalmente não sentar na bicicleta e tentar andar. Você vai cair algumas vezes, mas você vai se levantar até adquirir o equilíbrio. Programação é a mesma coisa. Você vai errar bastante até que você vai começar a entender como é que funciona e cada vez ficará mais tranquilo para você. Vamos lá. Exercício de número 1, extraído do site WikiPython. Esse site que eu falo para vocês algumas vezes, que está presente na lista de exercícios, é bem interessante porque você pode clicar aqui até no link lista de exercícios. Existem diversos exercícios para você praticar e eles estão separados por tópicos. Por exemplo, se você quiser praticar somente sobre comandos de decisão, você pode acessar a lista de número 2. Tá aí. Olha o tanto de exercício para você praticar. Exercício de repetição, tá aqui. Exercício com strings, tá aqui. Eu peguei alguns exercícios, mas aqui tem bastante. Quanto mais você praticar, mais foda você vai se tornar, sem dúvida alguma. Vamos voltar à nossa aula. Então, tá aí uma dica para você praticar exercícios. Extraído do site WikiPython. Faça um programa que converta da notação de 24 horas para a notação de 12 horas. Por exemplo, o programa deverá converter 14:25 em 2:25. Perceba que essa notação aqui, ela tá em PM, né? 2:25 está no formato AM. O formato PM é utilizado no Brasil, a gente fala 14 horas e 25 minutos, mas quando você pega, por exemplo, os Estados Unidos, você não fala isso, você fala 2:25, né? AM é o formato utilizado nos Estados Unidos. A entrada é dados em 2 inteiros, então um seria a hora e o outro seria o minuto. Deve haver pelo menos 2 funções, uma para conversão e uma para saída. Registre a informação AM/PM como valor A para AM e P para PM. Assim, a função para efetuar as conversões terá um parâmetro formal para registrar se é AM ou PM. Inclua um loop que permita ao usuário repita esse cálculo para novos valores de entrada todas as vezes que ele desejar. Beleza? Então, o que a gente vai construir basicamente é um conversor de horas no formato AM para PM ou vice-versa. Neste exercício, apenas no formato de PM para AM, mas eu vou fazer os dois. Mas se você fez apenas para um lado, ou seja, do formato PM para AM, está ok também. Vou apresentar uma proposta de solução contendo os dois. Beleza? Para você expandir um pouquinho a sua mente. Então, eu vou criar uma série de funções, lembrando que as funções são opcionais, a não ser essas que ele pede aqui, né? Vai ter que ter pelo menos 2 funções, uma para conversão e outra para mostrar. Aqui, ó, uma para fazer a conversão e outra para saída. Agora, se você quiser criar outras funções, fique à vontade, mas essas duas aqui é obrigatório. Então,
eu vou criar uma função converter formato da hora que vai receber diversos parâmetros. Como eu crio uma função definida através da palavrinha reservada def. Def vem o nome da função e aqui vem os parâmetros, 2 pontos. E aqui é o corpo da função, beleza? E por último, o retorno. Quando a função for executada, o que ela vai retornar? Lembrando que o retorno é opcional. Você pode incluir ou não. Então, vai ter hora, minuto e o formato. Vou criar uma variável nova, vou atribuir o valor none para ela, quer dizer que não vou atribuir nada, ok? Eu vou definir o valor de acordo com algumas condições. Aí pode ser que o formato da hora seja no formato PM ou então no formato AM. Se for no formato PM, eu vou fazer a conversão. Se for no formato AM, também. Se for no formato PM... Vamos ver como é que funciona. Significa que se ele receber 12 horas, por exemplo, no formato PM, quando eu for converter para M, isso vai ser igual a 00. Então, se hora for igual a 12, a hora convertida é 00. Se agora for no formato 13, a hora convertida é 01. Se for 14, 02. Se for 15, 03. 16, 04... 17, 05, 18, 06, 19, 07, 20, 08, 21, 09, 22, 10, 23, 11. Isso é o formato PM. Eu estou convertendo de PM para AM. PM vai de 0 até 23 horas. Então, neste caso, no AM só vai de 0 até as 12, né? No caso, vai de 0 até 11. Agora, esse formato aqui, eu estou fazendo o inverso. Eu estou pegando do formato, vou até colocar uma observação aqui, do formato AM para PM. Lá em cima, eu estou fazendo o quê? Eu estou convertendo do formato PM para AM. Então, AM, a hora vai de 00, de 0 até 11, né? Não vai 12, porque 12 corresponde a 00, são 12 horas. Se for 00, vou converter para 12. Se for 01, vou converter para 13, porque só tem um aqui, porque vai ser um valor inteiro. E eu não posso colocar isso aqui. Isso está incorreto, ok? Como é um valor inteiro, então, coloca apenas 1. Se for 1, vai ser 13. Se for 2, vai ser 14. Se for 3, vai ser 15. 4, 16. 5, 17. 6, 18. 7, 19. 8, 20. 9, 21. 10, 22. 11, 23. E no final, eu vou converter... Aliás, vou retornar a hora convertida, vírgula, 1 minuto. Isso para converter a hora. E para mostrar a hora, eu criei essa outra função. Essas duas funções são obrigatórias, né? O exercício pede para a gente construir elas. Então, eu vou receber hora, minuto e o formato. Se o formato for PM, eu vou atribuir AM. Porque eu vou mostrar, né? Dizendo na tela que ele converteu de PM para AM. Caso contrário, eu vou dizer que é PM, né? Caso contrário, no caso eu vou ter AM, vou converter para PM. E no final vou mostrar são horas, 2 pontos, minutos e o formato. Beleza? Então eu tenho uma função para converter o formato da hora, outra para mostrar o horário. E agora eu vou solicitar para o usuário um determinado formato. Ou ele vai digitar AM ou PM. Já já eu vou mostrar a chamada dessas funções. E eu vou criar uma função para validar o formato. Ou é AM ou é PM. O exercício pediu A para M ou P para PM. Mas eu também vou fazer A para M e P para PM. Mas se você fez apenas pegando um caractere só, tá correto também. Beleza? Então, enquanto o formato for diferente de AM e o formato for diferente de PM, significa que eu estou trabalhando com formato inválido. Vou mostrar na tela e vou solicitar novamente o formato para o usuário. Vou converter também para maiúsculo, né? Porque se o usuário digitar, por exemplo, se você não fizer isso aqui, ó,
Se ele digitar assim, supõe que ele digite A e M, o programa vai dizer que está incorreto. Quando você usa upper, né, vai converter tudo para maiúsculo, então ele vai cuidar dessas particularidades. Se o usuário digitar tudo maiúsculo, tudo minúsculo, importante se ele digitar A e o M, independente se é maiúsculo ou minúsculo, vai funcionar, ou PM. E agora eu vou precisar também validar a hora, né? Eu preciso garantir que a hora esteja correta. Vou receber hora, minuto e o formato. Aí eu vou ter que verificar se eu estou no formato AM ou no formato PM. Se eu estou no formato AM, a hora vai girar em torno de 0 até 11. Então, enquanto a hora for menor do que 00 ou for maior do que 11, significa que ela está incorreta, né? E os minutos eles precisam girar entre 0 e 59. Agora, se for no aí eu vou solicitar novamente tudo, a hora e o minuto. Se for no formato PM, significa que a hora vai precisar girar entre 0 e 23. Então, não pode ser menor do que 00, ou também não pode ser menor do que 20, não pode ser maior do que 23. Tem que estar entre 0 e 23, beleza? E vou validar também os minutos. No final, eu vou retornar a hora e o minuto. Então, a gente tem uma função para validar o formato da hora, validar a hora, mostrar o horário, converter o horário. E agora a chamada de todo mundo. O programa pediu para que a gente ficasse repetindo isso quantas vezes o usuário quisesse. Então, eu incluí para ele uma opção aqui, em que eu peço para ele digitar qualquer coisa diferente de N para encerrar o programa, né? Forma N para encerrar o programa, beleza? Enquanto a opção for diferente de N, ele vai fazer isso aqui. Vou solicitar para o usuário o formato, AM ou PM. Vou validar o formato chamando a função, que é essa função que a gente tinha criado anteriormente. Beleza? Considerando que o formato esteja correto, eu vou solicitar a hora e o minuto. A hora e o minuto. Ó, informe a hora que deseja converter no formato HH. E os minutos. Eu poderia informar solicitar para que ele digitasse numa única vez, sim, mas eu estou tratando ela de forma separada. Mas existem também outras possibilidades. Depois eu vou chamar a função de validar a hora, passando a hora, os minutos e o formato. Né? Vou retornar. E aqui as conversões. Converter a hora passando a hora, o minuto e o formato. Neste caso aqui nem precisava passar um minuto, mas eu estou passando. E no final, eu vou mostrar a hora, os minutos e o formato. Beleza? Vamos executar isso aqui. Para executar, primeiro eu preciso executar as definições das funções. Ó, tá dizendo que ela foi criada, mas ela ainda não foi executada. Ela vai ser executada no momento que ela for chamada, né? Então, executa aqui. Agora sim eu vou chamar elas. Então, vamos lá. Então, vou digitar, vamos verificar se está funcionando a validação. Vou digitar, por exemplo, A, né? O formato da hora, se eu colocar, por exemplo, X, é um formato inválido. Opa, formato inválido, perfeito. E se eu colocar A e M, vai funcionar? Sim, né? Então, olha só, eu estou convertendo a hora do formato AM para PM. Então, uma hora do formato AM seria, por exemplo, 02, uma hora válida. Mas uma hora inválida, colocar, por exemplo, aqui 27, aliás, 13, existe? Não. No formato AM não existe a hora 13, beleza? Os minutos eu vou colocar 55. Opa, hora ou minuto inválido para o formato AM. Perfeito. A hora não pode ser 13. Se eu estou no formato AM, a hora varia entre 0 até 11, né? Então, pode ser, por exemplo, 00? Pode. 00. E agora eu vou colocar um minuto inválido, sei lá, 68. Pode? Não, ele vai pedir novamente. Perfeito. Então, 00, vou colocar a hora certa. E agora, um minuto certo, 13. Aí ele converteu, né? 0 a formato AM para PM. 00 virou 12 e 13 conservou, né? Eu só converto a hora, o minuto eu deixo ele intacto. Funcionou perfeitamente. Agora eu quero continuar? Sim. Agora vamos fazer o processo inverso. Eu vou pegar uma hora que está no formato PM e vou converter para AM. Então, vou validar a hora no formato PM. Quando a hora está no formato PM, ela varia entre 13 até 23, não é isso?
Na verdade, varia, tem até mais, né? Varia entre 0 até 23. Né? 0 até 23. A hora aqui, entre 0 e 23. Então, existe, por exemplo, 20? Existe. Colocar, por exemplo, 29 vai dar incorreto. Os minutos vou colocar qualquer coisa aqui, beleza. Tá incorreto. Agora, colocar, por exemplo, 14. Existe? Sim, 14. E colocar, por exemplo, 45. Olha lá, 2, 14 virou 02, 45. Mais uma vez. Vou colocar, por exemplo, o formato PM. Vou colocar a hora 19, né? Vai virar 7. E os minutos, deixa eu ver se está funcionando. Vou colocar, por exemplo, 60. Beleza, não funcionou. Correto. Então, colocar, por exemplo, 19, 20, 20. 7h20 AM, né? E agora a N para encerrar o programa. Perfeito. Tá aí uma proposta de solução. Eu sei que esse exercício foi um pouquinho mais longo, porque ele pede... Na verdade, não é nem muitas coisas para fazer, mas tem uma série de validações que nós precisamos ter cuidado. É sua responsabilidade garantir que o programa funcione corretamente, independente dos valores que o usuário digita. O usuário pode digitar qualquer coisa, pode digitar um valor inválido, você precisa ajudar os seus usuários. É para ele, olha, o que você digitou está incorreto, né? O seu programa não pode deixar de funcionar por causa disso. Beleza? Vamos para o próximo exercício. Exercício de número 2. E só comentando uma coisa breve do exercício número 1, perceba que aqui não fala como é que funciona a M ou PM. Aí como é que eu sei disso? Porque eu pesquisei por fora. Se você não soubesse como é que funciona o formato das horas, cabe a você pesquisar e ir atrás disso aí. Nem sempre vai estar escrito de forma explícita. Cabe a você o conhecimento na área de negócio. E se você não soubesse, perguntasse para o cliente, fosse pesquisar. Não é só apenas construir o programa e todas as informações vão estar exatamente aqui. Algumas informações não vão estar aqui, beleza? Um ponto de alerta. Vamos para o próximo exercício. Exercício de número 2. Exercício número 2, extraído do WikiPython também. Faça uma função que informe a quantidade de dígitos de um determinado número inteiro informado. Beleza? Então, eu vou criar, antemão, 2 funções. Não é obrigatório, né? O programa não especifica aqui, aliás, só especifica que tem que ter uma função para contar a quantidade de dígitos. Se você quiser criar outras funções, fique à vontade. Então tá aqui, para contar a quantidade de dígitos é muito simples, né? Eu passo um número para ela e faço o return dessa função com a len de números. Aqui é uma função definida. Como é que eu sei que é uma função definida? Porque tem a palavrinha reservada def, né? Nome da função, os parâmetros, 2 pontos e o corpo. Vai retornar a quantidade de caracteres do número. No caso, a quantidade de dígitos. Vou criar uma função adicional para validar os números, em que vai receber um número e uma mensagem de erro. E eu ainda vou definir, se nada for passado como parâmetro para esse... aliás, se nenhum valor for passado para esse parâmetro, o valor padrão dele vai ser dados incorretos. Então, se você, ao chamar a função, não especificar o valor de mensagem de erro, ele vai utilizar como referência dados incorretos. Aí eu verifico. Enquanto número e dígito for falso, ou seja, não for um dígito, eu vou mostrar a mensagem de erro e vou solicitar para ele novamente, beleza? A isdígito pertence às strings. E a input, conforme a gente já viu, ela sempre devolve uma string, beleza? Então aqui, no final, eu vou retornar o número. Por fim, agora eu já tenho tudo que eu preciso, né? Eu vou solicitar para o usuário um número, né? Vou guardar dentro da variável chamada número.
Vou chamar a função validar número passando o número e guardando o resultado, ou seja, o número válido, dentro da própria variável número. E no final, vou chamar a quantidade de dígitos, né? A função conte dígitos passando o número, mostrando através de um print. Ó, aqui eu estou usando uma string formatada. Ao mesmo tempo eu estou usando strings e usando coisas que não são da string. Quando você quer usar uma coisa que não pertence à string, né? Abre colchete, fecha colchete. Você mistura, né? Código, né? Com strings. Beleza? Vamos executar. Vou executar a definição das células. Agora eu vou executar o meu programa. Digitar, por exemplo, uma coisa que não seja um número. Dados incorretos. Perfeito. Funcionou a validação. Digitar, por exemplo, 901. Agora eu vou mostrar aqui na tela. A quantidade de dígitos é 3, ó. Mais uma vez. Perfeito. Colocar, por exemplo, 90.112. 5. Beleza? Tá aí uma proposta de solução. Exercício de número 3. Extraído do site também, o ICPython. Faça um programa que use a função valor do pagamento para determinar o valor a ser pago por uma prestação de conta. O programa deverá solicitar ao usuário o valor da prestação e o número de dias em atraso e passar esses valores para a função valor pague aumento. Aqui tem um espaço, mas é tudo junto. Que calculará o valor a ser pago e devolverá este valor ao programa que a chamou. O programa, então, deverá exibir o valor a ser pago na tela. Após a execução, o programa deverá voltar a pedir outro valor de prestação e assim continuar até que seja informado um valor igual a 0 para a prestação. Neste momento, o programa deverá ser encerrado, exibindo o relatório do dia contendo a quantidade e o valor total de prestações pagas no dia. O cálculo do valor a ser pago é feito da seguinte forma: para pagamentos sem atraso, cobrar o valor da prestação. Ou seja, pagamento sem atraso é que o número de dias de atraso é igual a 0. Você vai cobrar o valor da prestação. 300 reais que ele vai pagar. Quando houver atraso, cobrar 3% de multa sobre o valor total, né? Mais 0,1% de juros por dia de atraso. Esse aqui é bem interessante. Então, a primeira coisa que eu estou fazendo aqui é solicitar para o usuário, né? Já falo dessa função. O valor da prestação e a quantidade de dias de atraso. O valor da prestação vai ser um valor float, por isso que eu converto aqui e guardo nessa variável. A quantidade de dígitos vai ser um valor inteiro. Converto para inteiro, né? Porque a função input devolve uma string. Guarda aqui dentro também. Aqui vou mostrar, né, o valor da prestação, a quantidade de dias de atraso. Agora eu vou criar a função. Quando eu for criar a função, eu vou passar para ela tanto o valor da prestação como a quantidade de dias de atraso. Olha só. Então vamos lá. Vou criar uma função definida. Você pode fazer isso com lambda também, só que eu não recomendo porque assim, quando a função começa a ficar muito grande, o corpo dela, a lambda se torna muito inviável. A lambda você pode usar quando é uma função simples, uma função rápida. Agora, se a função for muito grande, quando tiver uma série de coisas, a lambda já começa a ficar inviável. A função anônima. Então, vai receber, né, o valor da prestação e quantidade de dias de atraso. Se quantidade de dias de atraso for igual a 0, quer dizer que não tem juros ou multa. Eu vou retornar apenas o valor da prestação. Caso contrário, aí eu vou fazer um novo cálculo, né? O valor da prestação vai ser o valor da prestação multiplicado por 0,03, isso é a multa, mais os juros do dia, que é a quantidade de dias de atraso vezes 0,001, né? E ainda vou mostrar aqui a multa e os juros. Beleza? A única coisa que ficou faltando nesse exercício aqui é essa validação aqui, que o usuário, enquanto o usuário digitar, né, um valor de prestação diferente de 0, ele programa. Como é que faria isso aí? Eu aposto que você sabe essa altura do campeonato. Eu não vou implementar, mas se você fosse implementar isso, como é que você faria?
Beleza? Vou executar isso aqui e vou executar isso aqui. Vamos lá. Valor da parcela, colocar, por exemplo, R$700. Dias de atraso, tem 7 dias em atraso. Olha aí. Multa de 21, juros ao dia, né? No final deu 721,007. Mais uma vez, vou colocar R$300. Dias de atraso, 0. Opa. Tá aí, né? E outra coisa aqui que eu também não validei esses valores aqui, mas cabe a você também validar, né? Para que não sejam negativos, né? Afinal, não existe valor de prestação negativo, nem quantidade de dias negativo, e garantir com que sejam valores numéricos, beleza? Vou passar para o próximo exercício, exercício número 4. Extraído do site WikiPython, embaralhe a palavra. Construa uma função que receba uma string como parâmetro e devolva outra string com os caracteres embaralhados. Por exemplo, se a função receber a palavra Python, pode retornar essa combinação, essa aqui, ou qualquer outra combinação possível, de forma aleatória. Padronize sua função, que todos os caracteres são devolvidos em caixa alta, ou em caixa branca, ou caixa baixa, você decide, independente de como forem digitados, beleza? Então, a primeira coisa é solicitar para o usuário uma palavra ser embaralhada, vou guardar dentro da função, aliás, dentro da variável palavra str, né? Lembrando que a função input sempre devolve uma string, e depois eu vou chamar a função passando essa palavra. A função, né? Estou criando uma funçãozinha definida, def, embaralha a palavra, receber uma palavra, e no final ela vai retornar a palavra embaralhada. Então, return, isso aqui é a palavra embaralhada. E o upperzinho aqui, porque independente se ele digitar maiúsculo ou minúsculo, vai ficar tudo maiúsculo. Você poderia colocar também o lower, fica ao seu critério. Se botasse o lower, vai ficar tudo em minúsculo, né? Decida, ou upper ou lower. O exercício deu essas duas possibilidades pra gente. Como é que a gente faz um embaralhamento? Existe um pacote no Python, do próprio Python nativo, chamado random. Conforme o próprio nome sugere, random vem de aleatoriedade. E tem uma série de funções para trabalhar com valores aleatórios. Então, o que eu fiz aqui foi importar ele, import random, e dei um apelido para ele, né? srd. Então, qualquer funçãozinha que eu for chamar desse pacote é rd. rd ponto alguma coisa. Lá dentro desse pacote tem a função chamada sample, né? Quando você pesquisa, por exemplo, random Python, colocar aqui no Google, ó. A gente vai ter uma aula só sobre ele. Deixa eu abrir esse aqui. Olha o tanto que tem, ó. Choice, a sample, ó. A sample, ela vai retornar uma amostra, sempre de amostra, de uma sequência. Aí, se você quiser saber como é que funciona ela, tem dois argumentos, né? Aqui é a lista, e aqui quantos elementos vão ser tirados, né? Por exemplo, tem 3 elementos na minha lista, né? Banana, apple, banana e cherry, né? Vou gerar de forma aleatória, vou tirar uma amostra com 2 elementos. Então, pode vir apple e cherry, banana e cherry, e por aí vai. Então, para usar ela, rd.sample, eu vou passar de quem? Eu quero tirar de onde a minha amostra? Palavra. Vou tirar quantas vezes? Vou tirar de acordo com o tamanho da palavra, né? Len de palavra, beleza? Vou importar isso aqui, vou executar isso aqui, vou executar isso aqui. E agora vou executar isso aqui. Colocar, por exemplo, a palavra amor. Vou executar. Opa! Deu um erro. O que aconteceu, Roger? Deu um erro, deu um erro, deu um erro. List não tem um atributo upper. Na verdade, a upper não pode ser passada aqui. A upper tem que ser passada aqui, ó. Palavra recebe palavra ponto upper. Vou executar novamente, né? Colocar aqui a palavra amor. Olha aí, gerou de forma aleatória, né? Misturou, né? O O, o A. Agora eu vou executar novamente, colocar a palavra amor. Vai gerar, já misturou novamente, né? É isso mesmo, colocar a palavra Roger. Olha aí, R, não sei o que, não sei o que.
Colocar Roger. Tá aí uma proposta de solução. Exercício de número 5. Extraído do site WikiPython. Faça um programa com uma função que necessite de um argumento. A função retorna o valor de caractere P se o seu argumento for positivo, N se seu argumento for 0 ou negativo. Então, você vai, vou solicitar para o usuário um determinado valor através da função input, por exemplo, né? E vou converter para o valor inteiro. Neste caso aqui, eu vou usar uma função lambda, né? Eu poderia usar uma função reservada, dizer def, tararão, tararão, poderia. Mas eu vou fazer através de lambda. Como é que funciona a lambda? Lambda, né? Aqui vem o argumento, né? 2 pontos, e aqui o corpo da função. Lambda, qual é o argumento? Valor, 2 pontos. Eu quero fazer uma condição, né? Se o valor for maior ou igual a 0, eu vou retornar o quê? Não tem a palavra return aqui, ó. Se o valor for maior ou igual a 0, eu vou retornar o quê? P. Caso contrário, else, eu vou retornar N. Perceba que a ordem aqui, ela não é tão trivial quanto parece, né? Porque aqui você primeiro testa isso aqui, ó. Se o valor for maior ou igual a 0, ele vai retornar isso. Caso contrário, ele vai retornar dessa maneira aqui. Ele vai retornar N maiúsculo. Em outras palavras, se o valor for maior ou igual a 0, ele vai retornar P. Caso contrário, ele vai retornar N. E vou atribuir a variável chamada verifica valor, que vai ser do tipo função, e depois verifica valor passando o valor. Então, colocar, por exemplo, menos 9. N, quer dizer que é negativo. Vou executar mais uma vez, passando, por exemplo, 700. P, quer dizer que é positivo. Tá aí, eu espero que você tenha gostado. Um beijo no coração. Te encontro na próxima aula. E é isso, pessoal. Até mais. Sucesso!